Aleluia. O Senhor é muito bom. Queridos da minha alma, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Nosso irmão Marcos, lá nos Estados Unidos, falou que está assistindo de camarote. Glória a Deus. Aos irmãos aí, irmã Marli. Deus abençoe a todos. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. O Senhor ele preparou esse momento para que a presença dele pudesse se manifestar. Para que a presença dele pudesse se manifestar. Vamos fazer os últimos ajustes. Só levantar um pouquinho. Não dá para levantar mais não. Mas entendemos uma coisa, queridos. O Espírito Santo, ele está no nosso meio. Ele está no meio da igreja. E eu queria usar um texto aqui essa noite, junto com você, para que a unção do Espírito Santo de Deus, ela se manifeste de uma maneira poderosa em nós, através dessa palavra. Chega um pouquinho mais para trás aqui. Amém. Abra sua Bíblia em Ageu capítulo 2. Livro de Ageu capítulo 2, a partir do verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esta é a aliança que fiz com vocês. Quando saíram do Egito, o meu Espírito está entre vós. Não tenha medo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro em pouco tempo, farei tremer os céus, a terra, o mar e os continentes. Verso 7 diz o seguinte: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro, eles me pertencem, declara assim o Senhor dos Exércitos. Preste atenção no verso 9, olha o que diz aqui. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa, ela será muito maior do que a primeira. Algumas pessoas eu já ouvi dizer que, em algumas traduções, que diz o seguinte: a glória da segunda casa será maior. Mas eu prefiro ficar com essa versão. A glória da última casa, ela será maior do que a primeira. Por que, pastor Vira? Irmãos, nós estamos vivendo dias a qual o Senhor parece que Ele cerrou os céus, cerrou a terra, paralisou tudo. Para quê? Para que o povo entendesse o propósito a qual o Senhor chamou, para que o povo entendesse por que servir ao Senhor. Irmãos, eu acredito piamente que nesses últimos dias, por nós sobrevivermos este caos, por nós passarmos, como disse essa canção agora, e se eu passar pelo vale, acharemos conforto no Senhor. Eu acredito que esses últimos dias, quando nós sobrevivermos esta crise, esta pandemia, esta epidemia, queridos, a igreja no Brasil, ela vai viver o maior avivamento de toda a história. Pastor, mas como é que é isso? Eu te provo. Nós vemos aqui o texto de Ageu, que ele está dizendo que o Senhor, o próprio Deus, Ele fará tremer tudo. Mas o Senhor fará isso porque o povo, aqui no texto, o povo precisava se voltar ao Senhor. O povo precisava entender quem era Deus na vida deles. E aí eu quero te mostrar um texto aqui, que está no livro de Malaquias, um texto muito conhecido, Malaquias capítulo 3. Olha o que diz aqui. A partir do verso 6,
De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo de todos os seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos ao Senhor? Verso 8 diz o seguinte: pode, aleluia, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. Ainda me perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Verso 10, ele diz o seguinte: tragam os dízimos e as ofertas ao templo, para que haja alimento na sua casa. E havendo alimento na sua casa, você pode fazer prova do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá. A nação brasileira, durante muitos anos, ela viveu uma pandemia, vamos dizer assim, de corrupção. A nação brasileira, durante muitos anos, ela viveu uma crise econômica terrível, pois bem maquiada, devido a alguns governantes. Pastor, o senhor está falando de política? Não, eu estou falando de Bíblia. Você vai ver que o que estou falando aqui é o que a Bíblia nos ensina. Então o povo se voltou para quê? Para mamon, se voltou para a ganância, se voltou para o dinheiro, se voltou para as coisas financeiras, aonde eles pudessem tirar algum proveito. E aí hoje nós estamos vendo que a questão é: onde estão os ministros? Onde estão os pastores? Aonde estão os homens de Deus? Aonde estão os profetas? Essa semana eu ouvi um comentário no Instagram de alguns profetas dizendo certas coisas, e eu fiquei pensando comigo: o povo de Deus, ele deixa eu tentar te explicar. O povo de Deus está perdendo o foco, se degradando um com o outro. O povo de Deus, em vez de nós nos unirmos nesse tempo e levantarmos a bandeira do Evangelho, e levantarmos a bandeira do Senhor, muitos estão brigando, muitos estão entrando em contradições, discutindo. Mas o Senhor está dizendo aqui: ei, existe uma área que o meu povo tem se distanciado dos meus decretos. E qual é essa área? Nos dízimos e nas ofertas. E aí, pastores, líderes, irmãos que estão agora me assistindo, como está a sua fidelidade nesse momento de crise? Como está a sua fidelidade nesse momento que muitas pessoas não estão indo trabalhar? Muitas pessoas pararam de receber o seu dinheiro, benefícios, não estão produzindo. Hoje eu ouvi e vi um clamor de uma mulher desesperada, que saiu um dia antes de casa para poder estar frente a frente com o maior líder desta nação. E essa mulher fez um apelo, não só por ela e pela sua família, mas ela fez um apelo por toda a nação brasileira. E ela disse: Senhor presidente, nós não queremos os benefícios que possa nos dar durante 3 meses. Não, nós queremos a nossa dignidade para nós conquistarmos o nosso pão. Eu ouvi e vi hoje uma mulher diante das câmeras de todo mundo. Isso ficou registrado para todas as nações verem que se uma pessoa com ousadia chega diante da maior autoridade desta nação e faz esse apelo, entenda uma coisa: imagine se todos os brasileiros, principalmente nós pastores, líderes cristãos,
Essa mulher ela chega diante da maior autoridade do Brasil, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Imagine se todos nós, algumas pessoas já estão fazendo, dobrassem os nossos joelhos e nos colocassem diante da maior autoridade que está sobre o universo, diante de Deus, e clamassem ao Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: a oração é válida, amém. A intercessão é válida, amém. Mas um posicionamento físico também é muito válido. As pessoas aqui estavam meio que com a cara para o alto, com o rosto para o alto, dizendo: mas como é que pode? Em que te roubamos? E o próprio Senhor diz assim: vocês têm me roubado aonde os seus pais ensinaram vocês, aonde eles mostraram para vocês os ensinamentos, que nós precisávamos trazer 10% daquilo que viesse à nossa mão. Só que o povo hoje está preocupado com os seus próprios deleites. E aí a pergunta que eu te faço essa noite: nós estamos numa live, estamos aqui na igreja com alguns irmãos líderes aqui, ministério de louvor, pastores, e a pergunta é: como é que nós vamos pagar a luz, a energia? Como é que nós vamos pagar a internet? Como é que nós iremos continuar com essa missão, com essa ordem missionária, através desse equipamento, que é a internet, o celular, se não houver fidelidade do povo? Irmãos, Deus permitiu que isso tudo acontecesse para a nossa mente abrir, para que não só a nossa mente, mas o nosso coração viesse a abrir. Igreja, nós somos a última casa. Nós somos a última casa que está se levantando para preparar o arraial, para preparar o povo, sabe para quê? Para a volta de Jesus. A pergunta é: você, como é que vai ser a sua fidelidade daqui em diante? Pastor, eu não sei. Pastor, lembra da viúva quando o profeta chega para ela e diz assim: o que é que Deus em casa? Aquela mulher disse o seguinte: meu Senhor, eu tenho simplesmente um pouco de farinha, vim aqui catar umas lenhas, vou fazer um pedacinho de bolo, vai comer eu e meu filho e depois nós morreremos. Olha a palavra do profeta para aquela mulher: primeiro você vai e prepara para mim, depois você prepara para você e para o seu filho. Sabe o que nós entendemos com isso? Aquela mulher nunca tinha visto aquele profeta. De repente já tinha ouvido falar nele. Mas aquela mulher, ela ouve aquela palavra e ela crê. Segunda Crônicas, se não me falha a memória, 20:20 diz: crede no Senhor e estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Queridos, Deus, mediante tudo isso que está acontecendo, Ele está dando uma grande oportunidade para que a nação brasileira se posicione fielmente através de dízimos, ofertas e a sua fidelidade, as suas primícias. Sabe por quê? Porque nós iremos viver algo sobrenatural quando isso tudo passar. A mulher, ela fez o quê? Preparou para o profeta. O profeta foi, liberou uma palavra sobre ela, e o azeite da botija daquela mulher ela nunca mais passou necessidade. O azeite só parou quando terminaram as botijas. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que a glória da última casa, ela virá ser maior do que a da primeira. Mas como isso, pastor Bira? Se você for fiel naquilo que o Senhor colocou na sua mão, a sua vida vai transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, numa unção de prosperidade como você nunca viu antes. E aí eu quero aqui ousar e liberar uma palavra profética. Se o Brasil entender isso, se a igreja brasileira entender isso, nós, como cristãos em Cristo Jesus, como aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, se nós nos posicionarmos, a igreja vai mudar a história da economia desse país. Aquela mulher, ela tinha uma palavra de morte nos seus lábios.
farei, comerei, eu e meu filho depois morreremos. Mas aí entrou a voz profética. Entrou a voz profética no negócio. Não, você não vai morrer se você obedecer e fizer conforme eu estou dizendo. Você será abençoada, você vai pagar as suas dívidas, você vai viver de uma forma abundantemente. Ei, nação brasileira, povo de Deus, entenda o seguinte: as chaves de Deus está sobre as mãos da igreja. Nós temos que usar essa chave que é oração, jejum, proclamando ao Senhor e sermos obedientes nas nossas finanças. Pastor, o Senhor tirou para falar hoje sobre finanças também, mas eu quero trazer de início sobre isso, para que possamos entender, irmãos, que nós como igreja temos o poder de mudar a nação financeiramente. Quer ver uma coisa? Eu vi alguns movimentos de jogadores de futebol, de alguns outros esportes, pegando, no momento dessa crise, uma boa parte da sua fortuna e doando para quê? Para que pudesse ajudar na questão dos hospitais, de cuidar dos doentes. A pergunta é: você pastor, você igreja, líderes do Senhor, você tem assistido os seus filhos na fé, os seus discípulos, nesse momento de crise? Você tem ligado para um discípulo seu, e aí, como é que está? Está faltando alguma coisa? Ei, como é que você está conseguindo viver nesses dias de crise? Isso é muito importante, meu amado. Igreja, isso é muito importante. Líderes, pastores, nós somos referência nessa nação. Nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos cuidar dos filhos, dos discípulos. Como é que tem sido a sua preocupação? Ou a sua preocupação é: opa, peraí, hoje é dia 10. Não, hoje é dia 2, dia 1, dia 5. É o dia do irmão dizimar e ofertar. Amém, glória a Deus. Mas será que a sua preocupação é também com o filho, com o discípulo? Ou é com aquilo, com a lã dele, com a gordura da ovelha? Ou a sua preocupação é com a ovelha? Vamos abrir a nossa mente. Vamos abrir o nosso entendimento. Ei, queridos, as chaves de mudar essa nação estão nas mãos da igreja. Nós temos essa chave. E aí eu quero entrar em um texto que está em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, a partir do verso 12. Olha o que está dizendo aqui: chamado a um arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o vosso coração. Com o quê? Com jejum, lamentos e prantos. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie a sua desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe o que? Uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereais e ofertas cereais e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Verso 15, olha o que está dizendo aqui: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum entre os santos, convoque uma assembleia sagrada, reúna-se com o povo, consagrem as assembleias, ajuntem assim os anciões, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até aqueles que são recém-casados devem estar ali junto com aquelas pessoas. Verso 17: que os sacerdotes que ministrem perante ao Senhor
os sacerdotes que ministram perante ao Senhor. O que está dizendo aqui? Não faças da sua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque haveria de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O profeta Joel, ele está dizendo o seguinte: arrependa-se, volte-se para Deus, proclame um jejum, rasgue o seu coração, não as vossas vestes. Deixa eu tirar esse ponto aqui. Nós somos nação eleita. Nós somos sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Será que você dobrou os seus joelhos hoje e orou pela nação brasileira? Será que você tem chorado por vidas que estão perecendo? Pessoas que de repente estão dentro da sua casa, vivendo um inferno, longe da presença de Deus, afastados dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque de repente está voltando um posicionamento seu, filho de Deus, filha de Deus. Essas pessoas, eles precisam de se arrependerem. Amém? Mas aonde estão os ministros do altar? Aonde estão os sacerdotes que estão oficiando diante de Deus? Aonde estão aqueles que ministram com instrumentos? Aonde estão aqueles que precisavam agora estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, salva eles, Senhor, cura ela, Deus, salva o perdido, salva o oprimido? Aonde estão essas pessoas? Eu vi algo esses dias na rede social, pessoas de joelhos dobrados, de frente a hospitais, em praça pública. João está dizendo isso. Primeiro, arrependa-se no bolso, seja fiel, faça o que você precisa fazer, mesmo no momento de crise. Não está recebendo salário, a sua despensa está cheia, traz 1 quilo de alimento para a igreja e todos vamos nos unir e fazer cestas básicas. Você tem 5 quilos de arroz, traz 1. 10 quilos de feijão, traz 2. 7 quilos de pó de café, de açúcar, traz 1. Porque esse pouquinho que você está dando, que você vai estar abençoando outra pessoa, pode trazer aqui, meu filho. Obrigado. Certamente você vai estar abençoando uma vida. Irmãos, chega de blá blá blá. Chega de um evangelho só de plataformas, de público. Líderes, pastores, acorda. Aleluia. Arregace as mangas, vai visitar, vai lá chorar com os doentes, com as viúvas, vai nos hospitais visitar, chega na casa de um discípulo, liga para ele: estou indo aí, chega lá e ora com eles, chora com eles. É tempo da igreja ser igreja. É tempo de nós não só ficarmos nas 4 paredes fazendo live. Isso aqui é uma bênção, sim. É uma ferramenta em Cristo, sim, para alcançar nações, para alcançar vidas. Nós precisamos sair das 4 paredes. Chega de hipocrisia, de ficarmos brigando por isso, O Senhor te chamou para ser um ganhador de almas. O Senhor te chamou para que você fosse alguém que
que fizesse a diferença. Que você olhasse nos olhos das pessoas e dissesse: Jesus te ama. Mas também você metesse a mão no seu bolso aqui: Jesus te ama, eu sei que o negócio é difícil, mas vamos lá, vamos comprar um pão, vamos comprar uma cesta básica. Chega do evangelho só de palavras, 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 e nada de fazermos aquilo que o Senhor nos chamou. Certo dia chegaram para Jesus e falaram: Senhor, será que esses aí fazem a mesma obra? Sabe o que Jesus falou? Aquele que faz a minha obra, primeiramente, sabe de quem ele cuida? Das viúvas, dos doentes, dos necessitados. É chegado o tempo da igreja brasileira viver um grande avivamento, mas não um avivamento somente exposto de fora, mas de dentro para fora. Que chorem os ministros, que chorem os ministros do altar, aqueles que ministram ao Senhor diante do Senhor. Que você pode ser deles. Seja diante de uma plataforma, seja diante da sua casa, seja diante de pessoas, e ali não só dobre os seus joelhos, mas interceda de verdade. Invista um tempo da sua vida orando por pessoas. Arrepende-te. Não seja um ministro que não é um ministro de verdade, mas seja um ministro que toque o coração de Deus. Alguém que ore e que as suas orações elas sejam respondidas pelos céus. Que o Senhor comece a liberar sobre a igreja brasileira, sobre aqueles que irão se arrepender. Que o Senhor comece a liberar aquela unção de cura que nós vemos na Bíblia. Aquela unção, aquele avivamento que começou lá em Toronto, em Pensacola, aquele avivamento que as pessoas se arrependiam e se voltavam para Jesus dizendo: eu quero Jesus de Nazaré, eu quero viver o evangelho da cruz, eu quero me voltar para a presença de Deus. E aí o povo se reunia, o povo começava a entender o propósito, e aí eles se prostravam e começavam a orar. Eles se prostravam e proclamavam um jejum entre o povo. E sabe o que acontecia? Aquele homem de cadeira de roda, ele se levantava, o cego enxergava, o surdo ouvia. Igreja, é tempo de isso voltar a acontecer no nosso meio aqui no Brasil. Temos que nos ajudar, sim, pregar, profetizar, mas temos que agir. Precisamos agir. Precisamos agir. E como eu falei no início, a nossa obediência, a nossa fidelidade financeira, a nossa obediência à palavra de proclamarmos um jejum e voltarmos às primeiras obras, isso, queridos, vai proporcionar na nossa nação um grande avivamento, um poderoso avivamento. Lembra o texto inicial de Ageu? O próprio Deus está dizendo: se o meu povo se voltar para mim, se o meu povo se posicionar diante de mim, eu farei desta última casa maior do que a primeira. Eu acredito que nós iremos vencer esse momento de crise. Eu acredito que Deus vai dar graça, vai dar força ao presidente, aqueles que estão do lado dele ali, e a igreja junto com ele orando. Nós iremos passar por isso, e nós iremos viver o Brasil. Deixa eu chegar pertinho. O Brasil vai viver um grande mover de curas e milagres pelas ruas do Brasil. Eu quero profetizar aqui sobre Belfort Roxo. Profetiza aí sobre onde você mora. Profetiza aí na cidade onde você mora. Profetiza aí que o Senhor Yahvé chamar, que significa o Senhor está aqui. Ele começará a fazer isso através de você, através da sua igreja, através dos seus discípulos, porque eles vão olhar para você e vão ter você como modelo. O meu pastor está fazendo, eu vou pegar firme com ele. Eu vou estar junto com ele nas orações. Eu vou estar junto com ele ali levantando as mãos. Eu vou estar junto com ele ali naquele horário que ele marcar de oração, que seja em cada uma das suas casas. Queridos, o que está acontecendo aqui hoje, através desse vídeo, através dessa live ao vivo, é o que o Senhor disse lá atrás no livro de Atos.
Nós só estamos voltando ao início de tudo. Deus levantará muitas igrejas, mas não serão megas igrejas, mas serão pequenas igrejas. Sabe aonde? Em cada casa. Em cada casa. A sua casa será um pedacinho da igreja. A sua casa também será uma igreja. Abra as portas da sua casa. Chame o seu pastor, o seu líder, e diga assim: pastor, eu quero que faça um culto aqui em casa. Eu quero que a minha casa se torne parte da igreja. Que a minha casa seja um lugar de recuperação. E aí você vai começar a doar a sala da sua casa. Você vai começar a doar a garagem da sua casa. Você vai começar a ofertar. Você vai começar a se movimentar. Como eu falei, chega de uma igreja parada só dentro de 4 paredes. O teu vizinho precisa de salvação. De repente a vizinha lá próxima de você está passando uma necessidade. E você como igreja, você vai se posicionar. E você vai abençoar aquela pessoa. Amém? Amém. O Senhor está levantando a igreja no Brasil para fazer a diferença. Arrependa-se. Arrependa-se no seu bolso, na sua vida financeira, na sua fidelidade. Você fará a economia brasileira mudar quando você for fiel. Nesses dias, sem culto, igreja fechada, as contas não vão. A sua fidelidade vai fazer com que a igreja vai pagar as contas, a igreja não vai ficar devendo ninguém. E por causa da sua fidelidade, a sua vida será abençoada. Por causa da sua fidelidade com o quilo de alimento, pessoas serão abençoadas. Por causa da sua fidelidade, com os seus joelhos dobrados, com suas mãos voltadas para os céus, jejuando, orando, vidas serão curadas dessa praga. E quando o Senhor disser: chega, cessei, aí nós vamos começar a desfrutar daquilo que nós estamos plantando agora. Uma vida de oração, uma vida de milagres. Nós começaremos a andar em uma caminhada de milagres. Nós começaremos a andar e viver uma vida de milagres. Por quê? A igreja está posicionada. Eu quero orar com você. Eu quero orar com a igreja. Eu quero clamar a Deus por esta nação, pela vida do nosso presidente, pelos governantes que estão ali junto com ele, lado a lado. E também quero orar pelos iscariotes, aqueles que traíram a nação. Pastor, você está mexendo onde não é para mexer? Não! Que haja um arrependimento no coração da nação brasileira. Porque se a nação se arrepende, se as pessoas se arrependem, se as autoridades se arrependem, a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades. Seja elas boas ou ruins, seja elas firmes na rocha ou não, a Bíblia nos ensina a orar. E nós vamos orar pelas nossas autoridades. Eu quero clamar com você aqui agora, chamar aqui minha esposa. Pastor Robson. Nós vamos começar a fazer um fundo musical aqui. Esse aqui é o pastor Robson, nosso pastor presidente aqui da igreja do Ministério do Brahma. Irmãos, chame os ministros do altar. O sacerdote se volte para Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se como aquela mulher de João capítulo 4. Jesus diz assim para ela: ei mulher, vai e chama seu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus vira para ela e diz assim: disseste com verdade, porque já tiveste 5 e esse que você tem não é seu. Ministros, se arrependam do adultério que vocês estão vivendo. Profetas, se arrependam. Deixem essa vida para trás. Aleluia. Ministros do altar, se arrependam do adultério. Se arrependam,
mas deixe esta vida para trás, porque o Senhor, Ele quer fazer de nós ministros do altar, através de nós, que proclame o jejum, que proclame uma oração, e que a nação se renda diante de Yeshua HaMashiach. Vamos estar orando ao Senhor. Oh Deus, soberano Deus, eterno Pai, ó Deus bendito, Deus amado, neste momento nós entramos num propósito de oração para contigo, Senhor, aonde, ó Pai querido, o mundo está em branco, Senhor, porque por muitas pessoas não estão podendo sepultar os seus entes queridos, Senhor da glória, mas o Senhor até aqui tem nos guardado, tem nos sustentado, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos guarda, Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Pai, aquele que se esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aqui está um povo, ó Deus querido, que o Senhor tem guardado. Ó Pai, nós queremos profetizar sobre esta casa, Senhor da glória, que nenhum mal chegará à sua tenda. Ó Pai querido, ó Deus, como o pastor Bíblia estava ministrando aqui, Senhor, é o momento dos ministros do Evangelho, dos pregadores da Tua palavra, se arrependeram dos seus pecados. Ó Pai, aí sim, Senhor, ouvirá dos céus. Ó Pai, é o momento de nós nos unirmos em um propósito de oração para esta nação, Senhor da glória, porque tem muitos perecendo, tem muita ovelha sem pastor, tem muitas pessoas se entregando aos vícios, tem muitas pessoas se entregando, Senhor, porque o ministro caiu. Ó Pai, mas ainda há misericórdia para aqueles que reconhecem o seu pecado, ainda há misericórdia para aquele que reconhece a sua falha, e nós estamos aqui pedindo, não para apontar o dedo para aqueles que caíram, mas para que eles venham entender, irmão, o momento é esse, a oportunidade é essa, de você se levantar, de você se pôr de pé, porque a misericórdia do Senhor é o fato de você ainda não ter sido consumido. Por isso eu quero profetizar, meu irmão, você pastor que se afastou, caiu, você ministro do Evangelho que caiu, tropeçou nessa caminhada, o momento é esse, a hora é essa. Levanta homem, levanta mulher, ponte de pé, porque o Senhor está te chamando, porque a obra não parou, a obra não acabou. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na tua vida lá atrás, e Ele está te chamando nesta noite. Oh, aleluia! De repente você está na tua casa, ministra do Evangelho, entristecido por uma falha sua, e o inimigo de sua alma apontando o dedo e te dizendo, para tu não ter mais jeito. Eu quero repreender ele em nome de Jesus. Ainda há solução para a tua vida, a promessa de Deus, ela ainda vai se cumprir. Ele é fiel e Ele está te chamando. Há momento de você se colocar de pé por causa da sua queda, te tirar o microfone, te tirar o púlpito, te tirar o altar, mas ainda há uma Israel aí para tu pregar, meu irmão. Ainda há um Israel para você ministrar a palavra de Deus. E nós estamos aqui para interceder pela tua vida. E eu creio porque o Senhor, Ele não te vê como tu é nesta queda agora, e sim como tu vai ser na presença de Deus. Em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, eu tenho certeza que tu tocou nesta noite um ministro, homens de Deus, mulheres de Deus, e depois disso tudo acabar, o Senhor te levantará e colocará de pé, e eu tenho certeza que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, em nome de Jesus. Glória. Vamos continuar orando ao Senhor. Aleluia!
Espírito Santo, vem fazer, Senhor. Vem fazer no nosso meio, Pai. Vem fazer no nosso meio, Senhor. Levanta líderes, ministros, Senhor.